Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, para a gente dar prosseguimento àquilo que a gente começou na semana passada. Nós, na semana passada, iniciamos um novo momento para as nossas reflexões. O objetivo é olhar para a galeria dos heróis da fé, e a gente leu na semana passada o capítulo 11 de Hebreus, que cita uma série de nomes, de personagens, e que, como eu disse na semana passada, são pessoas comuns. Ninguém tinha alguma coisa que a gente pode dizer, esse aqui era alguém extraordinário e por isso que foi lembrado. Eles até fizeram coisas maravilhosas em nome de Deus, para a glória de Deus, mas movidos pela mão de Deus, e todos em comum tinham a confiança em Deus, a fé em Deus, e por isso que eles foram lembrados, e por isso que são lembrados. E aí, o movimento hoje, a partir de hoje, é o seguinte: vimos alguns nomes, a relação de nomes que lá estão, e o objetivo é, a partir de hoje, olhar em particular para cada um desses nomes, para cada uma dessas vidas, para que então a gente veja de maneira, digamos, mais particular, como se deu o exercício da fé na vida de cada um deles, de acordo com suas circunstâncias, de acordo com o momento de cada um, enfim, o contexto, a vida de cada um deles. E hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16, para a gente falar um pouco sobre a vida daquele que é lembrado lá em Hebreus 11. Nós vamos falar sobre Abel, bem como vamos, ao longo de todo o texto, ver também outras coisas, não somente a respeito de Abel, mas também de Caim. Todo mundo achou? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler dos versos de 1 a 16. Tudo bem? Podemos ler? Todo mundo achou? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo, era agricultor. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo
que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei sete vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Amém. Até aqui. Esse texto é um tanto quanto, poderia dizer, estranho, intrigante. Estranho e intrigante porque, veja, a ideia é falar de Abel, aquele que apresentou uma oferta e foi aceita por Deus, mas não somente dele, porque é uma história estranha, com poucas informações a respeito dos personagens ali. A gente tem, por exemplo, no verso 1, a origem deles, a genealogia deles, são filhos de Adão e Eva. Nós temos também informações quanto ao trabalho de cada um. São eles, um agricultor, outro pastor de ovelhas. Então, de concreto, são informações que, no fundo, talvez não digam muito a respeito dos desdobramentos que a gente vê ao longo do texto, né? A gente tem informações básicas, como profissão, como filiação, como genealogia, como origem, mas também somos informados que em algum momento, tempo esse que a gente não sabe qual foi, quanto tempo se passou entre... Não há aqui uma descrição do intervalo entre os acontecimentos, não há por parte do autor a preocupação em dar muitos detalhes sobre as consequências, os desdobramentos do que a gente lê, mas eles estão aí, de alguma forma. Cada um chega em um momento, chega em determinado momento, cada um apresenta o fruto do seu trabalho. O texto vai dizer que Caim apresentou da sua colheita, bem como Abel apresenta algo do seu trabalho, de pastor de ovelhas, apresenta lá seu sacrifício, sua ovelhinha, as suas primícias. E porque nós não temos muitas informações, nós temos o que se tem de um modo geral, quando se olha para essa passagem, as pessoas costumam fazer muitas especulações, trabalhar com hipóteses, com conjecturas. Por que Deus recebe a oferta de um e rejeita a oferta de outro? O texto não fala com clareza, mas o texto diz que isso aconteceu. O texto não fala com detalhes, tanto que, na verdade, o que nós vamos encontrar, e como, digamos assim, ponto-chave para esse aceitar da parte de Deus e rechaçar da parte de Deus, a gente lê isso em Hebreus. Porque em Hebreus nós encontramos o testemunho de que Abel apresentou sacrifício a Deus, e a qualidade desse sacrifício não necessariamente ela está atrelada ao tipo de produto apresentado ali, ou seja, as especulações são do tipo, não, Deus rejeita porque são verduras, são hortaliças, são coisas do campo, são resultado da agricultura. Não é isso, necessariamente. Muito embora
agora com a história contada, a gente tem a informação de que os sacrifícios com o derramamento de sangue era uma prática, digamos, natural, comum, dentro do ato litúrgico, do culto. As pessoas se aproximavam de Deus e apresentavam sacrifícios, holocaustos com animais, derramamento de sangue, né? A gente até encontra, um pouco antes, o próprio Deus cuidando da questão do pecado, vestindo os homens, Adão e Eva, com pele de animal. Ou seja, houve ali o derramamento de sangue, as peles produzidas por causa desse ato vestem a vergonha de toda a humanidade, ali representados em Adão e Eva, a vergonha do pecado. Eles tentaram até com folhas se cobrir, mas a inocência, a consciência já estava manchada pelo pecado. E notem, logo após o capítulo 3, nós temos essa história que é intrigante, que é estranha e que também é trágica, perversa, como resultado de Gênesis 3. Muito do que a gente vê, ou tudo que a gente vê, é relacionado à maldade. Se você retira o capítulo 3 de Gênesis, você não tem explicação para isso. Mas é a partir de Gênesis 3 que a gente encontra a razão, inclusive para se aproximar de Deus de maneira inadequada, de maneira que não é apropriada, por conta dessa ruptura existente por conta do pecado entre criatura e Criador. Então Gênesis 3 explica isso. Mas aí você tem essas conjecturas. Terá sido por isso? Ou será que Caim apresentou algo tirado de sua própria cabeça? Sacrifícios ou de uma forma como não foi instruído? A gente tem, inclusive, condição de olhar para o texto e pegar, explicar um pouco de tudo isso à luz de um pouquinho de cada coisa. Mas o fato é que essa história estranha, intrigante, quem gosta aqui de filmes de investigação, estilo CSI, né? Então Beth gosta, Conceição gosta, enfim. Então a gente está diante de uma cena de um crime. Bem como o que antecede isso é uma cena de culto. É uma cena de culto, em que, ao ter a sua oferta rechaçada, e aí começa a tragédia, não porque teve simplesmente a oferta rechaçada, mas a tragédia já vem acontecendo no coração. E aqui a gente já aprende uma coisa: os assassinatos, eles não ocorrem simplesmente no momento em que alguém executa o outro, literalmente. Primeiro acontecem no coração, primeiro acontecem no íntimo. O texto vai dizer que depois que eles apresentaram culto, e a oferta de um é aceita e a do outro é rechaçada, olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Versículo de número 4. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, e o Senhor não aceitou Caim e sua oferta. Então, note o seguinte: ao aceitar a oferta, Deus antes aceita o ofertante.
o espírito do ofertante, o modo como essa oferta é apresentada. Então, importa a maneira como eu me aproximo de Deus, quais são as minhas motivações, quais são as minhas razões, os meus motivos, os meus porquês, faz diferença. As minhas intenções. Então, no fundo, embora não esteja tão explícito a razão porque a oferta de Caim não foi recebida, nas entrelinhas a gente enxerga perfeitamente. Como diz Hebreus, pela fé Abel apresentou uma oferta mais excelente. Isso significa dizer que ele se aproximou de Deus da maneira devida, apropriada, com confiança, acreditando naquilo que ele estava fazendo. É possível que Caim tenha se apresentado a Deus de maneira despretensiosa, negligente, talvez não confiando em nada daquilo que estivesse fazendo, simplesmente fazendo para cumprir um protocolo, para cumprir um rito, para cumprir uma agenda. E aí, quando pessoas assim se aproximam de Deus, pode ser em termos qualitativos a sua melhor oferta, mas se o seu coração não também estiver imergido nessa qualidade, ou por essa qualidade que aqui significa pela fé, é tudo em vão. E aí é muito fácil o semblante cair, porque ao ser rechaçado, ele fica zangado, ele fica furioso, e Deus vai dizer para ele: por que você está transtornado? Por que você se deixa ser dominado pelo ódio, pela ira? E aqui não é que, em certo sentido, tenha problema esse sentimento acontecer, agora ele não pode te controlar. E aí, quando isso acontece, a culpa nunca é do outro, embora a gente queira sempre transferir a responsabilidade para o outro. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Por isso, um exame, uma avaliação do nosso jeito de se aproximar de Deus tem que ser feito o tempo todo. O tempo todo. Porque as motivações, as razões importam. Então não é simplesmente chegar com uma boa quantidade de ofertas. Vamos fazer uma aplicação para os nossos dias, para não ficar que não é mais necessário matar animais ou trazer da nossa colheita. Não adianta você chegar com um caminhão de dinheiro, com o coração cheio de assassinatos. Não adianta você chegar, com as melhores intenções, essas intenções que podem ser percebidas, vistas aos olhos humanos, mas no interior, isso acontece sempre, ou quase sempre, estamos sujeitos a isso. Porque muito embora a gente, e graças a Deus, a nossa história não precisa terminar como a história de Caim, ou seja, chegar literalmente ao assassinato de alguém, mas a gente sabe que muitas vezes a gente mata um monte de gente no coração. Essa que é a verdade. A gente sabe que quando as intenções, seja diante de Deus, elas não são condizentes com o Deus que nos chama para adorá-lo, quando não tem algo bem resolvido, nesse sentido vertical, as coisas horizontalmente também não funcionam bem, aí a gente fere, a gente mata, se não fisicamente, mas a gente mata no coração, fulmina com os olhos, meio que tem gosto de sangue na boca. Então essa história trágica se dá depois de um momento de culto, onde
os dois irmãos vão à presença de Deus, cada um com suas ofertas, mas com qualidades de postura, de atitude diferentes. Somente Abel se apresenta e oferta ao Senhor pela fé. Pela fé. Então a qualidade está aí. É lógico que nós não podemos aqui dizer que a oferta tem que ser qualquer uma, de qualquer maneira, não. Ela tem também a sua qualidade. Mas as implicações, em última instância, elas dizem muito respeito à nossa postura, ao nosso coração. E aí Deus começa a confrontar a Caim. Verso 6. Por que você está furioso? O Senhor pergunta a Caim. Por que você está transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Então o problema nunca é do outro, gente. Ou ainda que tenha sido causado pelo outro, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que cabe a cada um de nós aprender a lidar com as consequências. Mesmo que seja o outro fazendo, eu não posso dizer eu fiz porque ele foi mal. A Bíblia está dizendo que nós devemos ter controle sobre as nossas ações. Eu não sei o que o outro vai dizer, eu não sei como o outro vai pensar, eu não sei o que o outro vai fazer, mas eu devo saber como me portar, porque a responsabilidade, em última instância, é nossa. Toda vez que a gente transfere a responsabilidade para o outro, a gente está simplesmente passando pano nos nossos erros. E ele continua, no meio do seu surto, ele continua a deixar transparecer toda a sua má vontade, toda a sua impaciência, inclusive com Deus. E perguntado, por exemplo, onde é que está o teu irmão? Não tenho nada com ele. Sou eu responsável por ele. Acaso tenho que dar conta da vida do outro? É claro que Deus sabia de tudo. Mas aqui é só uma linguagem básica, humana, para que se chegue ali no entendimento de que nada foge ao alcance do Senhor. Mas a gente, apesar de saber de tudo isso, trabalhamos o tempo todo para jogar a sujeira para baixo do tapete. Isso aconteceu com Caim, isso acontece, estamos sujeitos a experimentar a mesma coisa que Caim viveu, praticou. Então Deus fica ali dando oportunidade, podemos dizer isso, a cada confronto, a cada questionamento, ele está dizendo: aproveita a oportunidade para se arrepender. Onde é que está o teu irmão? O que você fez? Por que chegou a esse ponto? O que ele está dizendo é: arrependa-se, arrependa-se. Por que você está carrancudo, com a cara fechada? E aí o problema é que ele não está só com a cara fechada, ele está com o coração fechado e com os punhos cerrados, prontos para chegar ao ápice da tragédia, que é realmente ferir e ferir mortalmente. E aí, ao ser rechaçado, quem é rechaçado é o ofertante, juntamente com sua oferta, e não em primeiro a sua oferta em detrimento do ofertante. A intenção do coração, as motivações, a razão última é essa: você se aproximou de mim de maneira indevida. Você se aproximou para cultuar de uma forma que não faz o menor sentido esse culto. Um coração cheio de espinhos,
abrolhos, um coração cheio de desejos mortais. Esse texto é de ler e fazer tremer na base, porque essa é a nossa realidade enquanto filhos de Adão, descendentes de Adão. Por isso que a gente precisa da graça de Deus o tempo todo, que esse é o caminho que liberta do caminho de Caim. Viver pela graça. E viver pela graça significa confiar mais naquilo que Deus faz do que naquilo que somos capazes de fazer. As nossas ofertas podem, aos nossos olhos, serem as melhores, mas nunca serão suficientes para agradar o coração de Deus. Agora, mesmo que elas não sejam aos olhos de muitos, e mesmo aos nossos, o melhor, pela fé, Deus se agrada. É só lembrar da viúva que certo dia estava lá, tantas pessoas ofertando nos gasofiláceos, e uma mulher viúva, pobre, se aproxima e dá tudo que diz respeito à sua vida, à sua pobreza. E Jesus vai dizer que ninguém ofertou como ela, porque a questão não é quantitativa, é qualidade. É qualidade. E Jesus vai dizer, olha, ninguém ofertou de maneira tão bela, tão singela, tão poderosa quanto essa viúva, porque ela fez pela fé. Ela se aproximou pela fé. Ela sabia que seu dinheiro era insuficiente diante daquilo que todos ali colocavam. Ela podia voltar para casa decepcionada. Hoje eu não pude agradar o coração do Senhor porque foi tão pouco. Mas o pouco com essa qualificação da fé é muito, é muito. Então isso diz respeito à nossa postura. Então, o que a gente aprende aqui? Só há um caminho aceitável, um caminho a ser feito, um caminho a ser percorrido quando o assunto é adoração a Deus, é pela fé, não é por aquilo que você acha que tem que fazer, no sentido de comprar o favor de Deus, é pela fé. Pela fé, Abel apresentou o sacrifício mais excelente e isso agradou o coração de Deus. É isso, é pela fé. Por isso que o texto, quando a gente olha, por mais escasso que a gente, pelo menos nas minhas limitações, eu percebo a escassez, não tem motivo para tantas perguntas, para tantos questionamentos. É básico, é pela fé. Não tem razão para perguntas sofisticadas e respostas prolongadas, é pela fé, tão somente pela fé. Então a reação de Deus se justifica pela postura do coração de um e também pela postura inadequada do coração de outro. É pela fé. Caim não, como eu já disse, me permita repetir, é como se ele fizesse aquilo por fazer. Então, mais uma vez, uma aplicação para a gente, estar diante de Deus, participar da congregação do Senhor, doar, seja dinheiro, talento, qualquer coisa, essas coisas precisam ser motivadas pelas razões que agradam o coração de Deus, porque do contrário, não tem valor algum. É um cumprir protocolo, é um cumprimento de agenda e aquilo é um rito esvaziado do seu significado real. Ao se aproximar de Deus, Deus olha para o ofertante antes, suas intenções, seu coração. Ao se aproximar de Deus tem que ser pela fé, porque nós lemos em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, e fé significa confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque muitas vezes ao se aproximar de Deus, e sem fé, a confiança está naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente promete, naquilo que a gente acha que pode sustentar e garantir. Esse tipo de oferta será descartada pelo Senhor. Não
porque o ofertante simplesmente não teria condição de apresentar o que é devido. Tanto que ele vai dizer: se você fizer o que é certo, o que é bom, certamente será recebido, tu e tua oferta. Da mesma maneira como fazemos o que é mal, certamente seremos rechaçados, você, eu e nossas ofertas. Então, o que fica para a gente aqui? Só uma maneira de agradar a Deus, gente. Você não precisa fazer promessas, sabedor que é incapaz de cumpri-las. Você não precisa. Não é isso que vai te sustentar diante de Deus. Talvez você consiga fazer isso durante um tempo. Talvez até durante um bom tempo. E isso aos olhos dos outros, para os outros funcione. Mas no fundo, você está certo de que aquilo não está funcionando. Nem para você e nem para Deus. Você sabe disso. Porque o caminho a ser percorrido diante de Deus é um caminho de fé. É um caminho que tem que ser pela fé. Hebreus 11, verso 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Qual é a forma da gente se ver livre, uma vez que todos nós estamos sujeitos a viver segundo o espírito de Caim? Qual é a maneira de solucionar isso? É confiando em Deus. É quando Deus se voltar para você e te questionar e te confrontar, não passe pano, não jogue para baixo do tapete. Aproveite a exortação, o confronto, para que você se arrependa e pela fé você receba a graça de Deus e a oportunidade de se apresentar diante dele de uma outra forma, sem que o seu rosto esteja carrancudo, seu coração endurecido, petrificado, insensível, literalmente de uma maneira convertida a Deus e para a glória de Deus. E isso só pode ser feito pela fé. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe para que os nossos momentos de culto, e eles são diários, contínuos, a todo instante, que o Senhor nos ajude a estar diante dele, a se apresentar diante dele com as nossas ofertas de maneira espontânea, com gratidão e fé no coração, da mesma maneira e testemunho que lemos aqui a respeito de Abel. Amém?